Olá, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade por estar participando desse evento tão importante que proporciona para profissionais da saúde e da educação o acesso ao conhecimento independente do lugar que esteja. Isso é fundamental para que a gente, enquanto sociedade, não somente como profissionais, a gente consiga cada vez mais ter trocas e um embasamento teórico para que possamos cuidar do nosso paciente da melhor maneira possível. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Sherman Azambuja, sou neuropsicóloga. Desde que eu me formei, eu sou psicóloga, mestre e doutora em neurociências, desde que eu me formei, há bastante tempo atrás, algumas décadas, eu venho trabalhando com a neuropsicologia. A neuropsicologia, que como o professor Djalma já falou pela manhã, ela faz sempre associação entre áreas cerebrais e as suas funções, sempre correlacionando as funções cognitivas, comportamentais com as áreas cerebrais, o que acaba sendo de fundamental importância para um aspecto, para uma temática que eu vou trazer, não somente para hoje, a minha fala de hoje, mas sim para o CBI, que é uma nova área, um novo curso que vem surgindo, que é a neuropsicologia do envelhecimento. Cada vez mais a gente entende que é super importante tratar do idoso. A nossa sociedade como um todo, ela vem envelhecendo. Cada vez mais a gente vai ter na nossa sociedade, no nosso convívio e na nossa prática clínica, mais idosos. E ele vem, essa parcela da população que vem cada vez crescendo. Tem estimativas que mostram que em 2050, para cada idoso, vai ter, aliás, para cada 2 idosos vai ter uma criança, então é exponencial o crescimento e essa transição demográfica, que antes existia uma pirâmide populacional, em que tinha muitas crianças e pouquíssimos idosos. Hoje em dia a gente entende que é preciso ter um novo olhar para o idoso, porque vai crescer muito essa população. E aí vem a nossa responsabilidade enquanto profissional, o que fazer para entender, para melhor tratar e melhor dar qualidade de vida para esse paciente idoso. O que a gente sempre fala, não adianta, não tem o porquê o indivíduo viver mais, se essa qualidade de vida, se esse envelhecimento não tenha uma qualidade de vida por trás. E nada melhor de que para dar qualidade de vida para esse paciente é entender o que está acontecendo com ele. Então, a partir disso, vem se pensando em estratégias para que a gente entenda o idoso de uma melhor maneira possível. A neuropsicologia, dentro dessa temática, ela é super importante, porque muito tem, hoje em dia, ideias errôneas a respeito do envelhecimento. Primeiro, que a gente acha, muitas vezes, que o envelhecimento é sinônimo de doença. Então, isso não é verdade. E também, no entanto, muitas vezes a gente não entende que o idoso, ele pode vir a ter algumas doenças que não são relacionadas necessariamente à terceira idade, e a gente consegue, tratando precocemente, evitar a diminuição da qualidade de vida, tanto para esse paciente, quanto também para os seus familiares. Então, a partir disso, vem-se cada vez mais tentando se explicar, se entender o processo de envelhecimento. A gente tem que entender, para quem trabalha com idoso, que existem perdas, sim, no decorrer da vida. O envelhecimento é a coisa mais certa, né? Faz parte do ciclo vital, todo mundo vai envelhecer e com isso vai perdendo funções. Mas o nosso alvo, o nosso objetivo enquanto profissionais é, desde, assim como se trabalha, que eu ouvi durante esse encontro, desde pela manhã, como se faz as intervenções precoces nos transtornos do neurodesenvolvimento, diagnóstico precoce, essa também é a ideia quando a gente trata do idoso. A intervenção e o diagnóstico precoce, ela é fundamental, de forma que, infelizmente, hoje em dia a gente ainda não tem cura para as doenças, para síndromes demenciais, para as doenças neurodegenerativas. Mas, no entanto, tem muita coisa para se fazer, não somente tratamentos farmacológicos, mas não farmacológicos, como, por exemplo, a partir da avaliação neuropsicológica, se identifica precocemente uma demência e com isso já se começa a reabilitar o paciente. Reabilitar, fazer treinos cognitivos para que não haja uma progressão tão rápida dessa patologia. Dessa forma, a gente entende o idoso como uma pessoa que ele precisa ter um enfoque, um olhar
mais aprofundado. Os idosos, além dessa faixa etária, terceira idade, cada vez mais vai crescer. Tem uma outra particularidade, que são os muito idosos, que a gente hoje em dia tem chamado de quarta idade, que são pessoas que antigamente a gente quase não via, são pessoas acima dos 80 anos, essas sim que muitas vezes têm muitos prejuízos, elas são mais vulneráveis em função do tempo. Dessa forma, faz com que a gente precise ter um olhar muito importante em relação a ele. Então, como é que esse curso que a gente visa proporcionar esses conhecimentos, como é que a gente vai fazer, como é que vai ser as estratégias para que a gente consiga entender esse idoso melhor? A primeira coisa é se entender o funcionamento cerebral, a partir do funcionamento cerebral entender o que é saudável, o que é o envelhecimento normal, ou já faz parte de um processo patológico. Eu gosto muito de um exemplo. Muito se fala que se entende o idoso, mas é mais os aspectos, as perdas físicas. A gente não pede para um paciente, ou até mesmo para um familiar com 80, 90 anos, que ele corra, que ele saia correndo. A gente entende que, com o passar do tempo, ele vai perdendo algumas capacidades físicas que impossibilitam ele de sair correndo como corria quando tinha 15 anos. Mas, no entanto, quando a gente fala de cognição, muitas vezes isso não está bem claro. Ou, às vezes, algumas queixas de memória, mesmo que pequenas, familiares ficam muito preocupados e já acham que o paciente, o idoso, tem uma síndrome neurodegenerativa, e às vezes do contrário. Muitas vezes se acha que que o envelhecimento ele não vem com perdas, e isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Embora o idoso ele tenha perdas relacionadas à idade, se ele tem condições de ter uma qualidade de vida, de eles ter uma autonomia e uma independência, se ele tiver um suporte. Como é que nós, da área da saúde, vamos conseguir dar esse suporte, entendendo, então, o idoso da melhor maneira possível? A gente entende, a avaliação neuropsicológica ela é super importante, testes de triagem, que a gente vai ver bastante, tanto testes de triagem quanto escalas, a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial, entendendo o que esse paciente tem, fazendo um link, um gancho em relação à COVID. Isso é um aspecto que agora tem chegado muito na nossa clínica, pacientes com suspeitas de quadros demenciais, em função de esquecimentos, dificuldades de memória, de atenção e concentração. Muitas vezes, quando a gente vai começar a fazer a avaliação, se entende que, na verdade, ele não tem queixas cognitivas, mas sim ele está num processo depressivo, que isso vai acarretar uma série de dificuldades, tanto comportamentais quanto cognitivas, que inclusive a gente vai tratar bastante a respeito disso, que são as pseudodemências. São alguns fatores externos que fazem com que esse paciente tenha perdas de memória, que muitas vezes são confundidas com um quadro demencial, mas, no entanto, não é em função de uma demência, mas sim de um quadro depressivo. No idoso, essa pandemia, todo mundo teve um impacto muito grande. Quando a gente fala de desenvolvimento neuropsicomotor, as crianças têm atrasos de fala, muitas vezes, outros atrasos do desenvolvimento em função da pandemia, mas o idoso também, ele foi muito impactado. Tanto o envelhecimento populacional foi impactado, que inclusive a expectativa de vida baixou 2 anos aqui no Brasil. Antes os idosos viviam em média 76 anos. Depois da pandemia, saiu um estudo recentemente, onde mostra que os idosos, a expectativa de vida atualmente é 74 anos, então 2 anos se baixou em função da pandemia. Nos Estados Unidos, Reino Unido, 1 ano, países desenvolvidos também mostram essa diminuição da expectativa de vida, mostrando que não somente esses aspectos físicos, os aspectos, os óbitos, mas sim o que vai acontecer com esses idosos depois da pandemia. Por isso é bem importante que a gente entenda o funcionamento cerebral, o que está acontecendo, quais testes a gente vai conseguir, a partir de quais testes, quais instrumentos a gente vai conseguir entender se o funcionamento desse paciente está dentro do esperado para a idade, se o funcionamento desse paciente cognitivo ou comportamental está alterado em função de aspectos emocionais,
ou se o funcionamento dele cognitivo, ele já está relacionado a um tipo de demência neurodegenerativa. Isso é um outro ponto também que a gente tem que abordar. Muitas vezes, as demências são sinônimos de doença de Alzheimer. Isso não é verdadeiro, a doença de Alzheimer é apenas um tipo de demência. Isso é importante por quê? Porque tem algumas, quando a gente trata de doenças neurodegenerativas, o que acontece? O nosso cérebro, com o passar do tempo, ele vai diminuindo. E isso é normal. Vai diminuindo de tamanho, o volume fica menor, o peso menor, mas não necessariamente ele é patológico. Nas demências, essa diminuição ela é mais agressiva. Qual é a diferença, então, dos tipos de demência? Quando um paciente tem há 10, 15 anos alguma demência, a gente, de fato, às vezes não consegue entender qual tipo de demência e não tem nem é tão importante entender que tipo de demência esse paciente tem. Mas, no entanto, quando nos diagnósticos precoces, cada tipo de demência vai degenerar, vai diminuir inicialmente. Por exemplo, quando a gente fala do Alzheimer, a atrofia diminui inicialmente, são os hipocampos. Os hipocampos são estruturas minúsculas que existem no nosso cérebro, no lobo temporal, que é bem aqui atrás das nossas orelhas, e o que acontece? Esses hipocampos são a porta de entrada para novas informações. Dessa forma, se o paciente nunca mais vai aprender nada, ele vai ter o quê? Primeiro, uma perda de memória recente. Por isso que, às vezes, os familiares, eles falam assim, mas eu não entendo meu pai, como é que ele consegue lembrar de coisas de 60 anos atrás e não lembra o que fez há 1 minuto atrás? Porque parece, de fato, uma coisa, um resgate muito maior, o que a gente fez há 60 anos atrás, do que se fez há 1 minuto atrás. Mas, no entanto, não existe isso de ser mais difícil ou mais fácil. O que existe em neurociências é isso, que cada área cerebral é responsável por uma função. Dentro disso, saindo um pouco da doença de Alzheimer e falando de outras demências que são super importantes para profissionais, o que eu sempre digo, eu sou professora universitária e quando os alunos, quando a gente trata de neurociências, de neuropsicologia, alguns alunos não gostam muito dessa área, mas mesmo não gostando, eu falo o quanto é importante. Importante para quem, inclusive, vai trabalhar com psicoterapia, conseguir entender o que tem por trás do comportamento do nosso paciente. Existe uma demência que é chamada de demência frontotemporal, que o que é isso? O paciente não tem tanta alteração cognitiva, mas o que mais fica evidente são as alterações de comportamento. É aquele paciente que ele era mais tímido, mais recatado, e ficou mais desinibido, ele ficou inadequado, ou do contrário, aquele paciente que ele era mais ativo e ficou mais apático, e isso muitas vezes está associado a um quadro de doença de demência frontotemporal. Quando não se sabe o que se faz com esse paciente, começa a se fazer psicoterapia, mesmo porque os idosos, eles têm uma carga muito grande de perdas que podem vir a justificar essas dificuldades, e aí a gente começa, o psicólogo começa a tratar esse paciente. Ao invés de ter melhora com o passar do tempo em psicoterapia, acontece o contrário, ele vai piorando. E aí os familiares não entendem o porquê. E o porquê disso? Não é porque o profissional, as técnicas psicoterápicas desse profissional não são eficazes, mas sim porque não é um problema emocional de ordem psicológica que esse paciente está apresentando, mas sim é um problema, é uma dificuldade orgânica, é uma doença neurodegenerativa, mas que vem, que não tem aquele sintoma clássico, que é o quê? Que é a perda cognitiva antes das alterações de comportamento. Então, dentro desse aspecto, quando a gente começa a falar de envelhecimento, novamente, vai ser muito importante, em função de todas essas projeções que eu falei, do quanto de idosos a gente vai ter, cada vez mais teremos idosos em nossa sociedade, e isso é fundamental, que quem vá tratar, quem seja da área da saúde, até mesmo de educação, quando a gente fala do Estatuto de Idoso, está previsto várias coisas em termos educacionais para o idoso, que antes não existia nas nossas grades curriculares, essa questão da inclusão do idoso efetivamente na nossa sociedade. Hoje em dia se tem muito isso, então a gente precisa cada vez mais entender o que se passa nesse universo. Então, dentro de tudo isso que eu venho falando, o
que é importante? É importante que a gente entenda o idoso, entenda o funcionamento cerebral do idoso, se ele já está, se ele está funcionando normalmente ou tem algum indício de algum aspecto patológico. Dentro desse aspecto patológico, o que é que esse paciente está apresentando? Qual o tipo de demência, ou ainda não é demência, mas já tem um comprometimento cognitivo que deve ser observado e precisa ser estimulado para que não haja essa degeneração, essa progressão rápida para um quadro demencial. A partir dessa identificação, que se faz por meio de testes, entre outros instrumentos, conversa com cuidadores, entrevista de anamnese, tanto com paciente, cuidadores, familiares, se elabora um laudo, um documento, onde a gente consegue detectar todas as alterações cognitivas e comportamentais, se há essas alterações, e a partir daí começar o tratamento. O objeto de estudo do neuropsicólogo, para quem não é familiarizado, é tanto a avaliação quanto a reabilitação neuropsicológica. Então, a reabilitação neuropsicológica, ela se faz a partir dos achados da avaliação neuropsicológica, onde se identifica as funções que estão alteradas, ou as que estão mais alteradas, e com isso começa a se fazer estratégias de reabilitação de estímulo cognitivo para essas funções. Há um tempo atrás se achava que o idoso não tinha mais plasticidade cerebral. Hoje em dia a gente já sabe que sim. Plasticidade cerebral, o que é? É a capacidade que tem de áreas vizinhas, muitas vezes áreas lesadas, assumir as funções perdidas. Então, o idoso se achava muitas vezes que não se tinha plasticidade cerebral. Hoje em dia já se sabe que existe, embora num número menor de conexões entre os neurônios, de novas redes neurais, ela vai existir e ela vai ser possibilitada a partir, então, da reabilitação cognitiva e até mesmo dos treinos cognitivos. O que são treinos cognitivos? Também são estratégias que se dá para esse paciente idoso, mas não necessariamente quando ele tem algum processo demencial. Idosos, para manter a sua atividade cerebral, muito hoje em dia tem procurado esses treinos cognitivos para que ele sempre esteja, o cérebro continue formando novas conexões cerebrais com os novos conhecimentos e com isso sendo um fator protetor das demências de forma geral. Se sabe, existem alguns aspectos que também a gente vai abordar bastante, aspectos relacionados ao envelhecimento bem-sucedido, que os fatores do envelhecimento bem-sucedido são o quê? São desde o início, muitos, embora a gente ache que não tem muito a ver as questões infantis que vem sendo tratada até o momento com o idoso, se correlaciona muito porque toda a nossa trajetória de vida vai impactar no nosso envelhecimento. O que nós somos hoje adultos, que inclusive o processo de envelhecimento não se dá aos 60 anos na entrada do idoso, mas sim a gente já começa a ter perdas a partir dos 30 anos, o nosso cérebro, mais especificamente, começa a perder as funções cognitivas a partir dos 40, mas o que mostra? Que tudo vai impactar, toda a nossa trajetória de vida vai impactar no nosso envelhecimento bem-sucedido ou não. Dentro disso, o envelhecimento bem-sucedido, muitas coisas como alimentação, como uma vida ativa fisicamente, como alta escolaridade, esses aspectos são extremamente importantes, além de um que também já foi falado na palestra anterior, que é relacionado às habilidades sociais, que é relacionado com o engajamento que esse idoso vai ter com a vida. Muito se sabe que tanto o engajamento com outras pessoas, manter vínculos fortes de amizade, ou manter até mesmo o trabalho, uma condição ativa na sociedade, faz com que aumente 14 anos, algumas pesquisas mostram, 14 anos a mais essa pessoa pode vir a ter de vida. Então, isso é bastante quando a gente pensa o quanto é importante que a gente inclua esse idoso na sociedade e, além disso, a gente estimule novas técnicas, novas estratégias para que esse paciente, o nosso paciente, a gente entenda que ele tem condições de ter uma autonomia e uma independência. Porque quando a gente fala em idoso, o Estatuto do Idoso, ele diz que em países em desenvolvimento como o nosso,
é considerado idoso uma pessoa com 60 anos ou mais. Só que como a expectativa de vida está aumentando, os muito idosos aumentaram em número substancial, a gente entende que essa faixa etária engloba uma série de coisas, é heterogênea, porque uma série de características diferentes vai ter. É muito diferente quando a gente fala de um idoso que tem 60 anos de um idoso que tem 80 anos. As perdas são muito cognitivas, são bem diferentes entre esses dois grupos. Então, é importante também que dentro do idoso a gente consiga fazer essa diferença. A reserva cognitiva é super importante. O que é a reserva cognitiva? O quanto, durante a vida inteira, foi feito, essa pessoa teve acesso à escolaridade, teve estímulos cognitivos que propiciem a ela, quando chega na terceira idade, ter as funções cognitivas, ter o cérebro, um aparato cerebral melhor para sofrer essas agressões, essa vulnerabilidade do tempo. O tempo, então, ele é um fator, o envelhecimento, ele é inerente ao processo do desenvolvimento humano. Nós não temos como evitar essa fase do ciclo vital, né? Porque quem não existe como. Mas, no entanto, a proposta desse curso é essa, de aumentar a autonomia, a qualidade de vida, mostrar para os profissionais da saúde que muito tem o que se fazer com os idosos, com os nossos pacientes idosos. Eles têm como eu falei, a partir dos 60 anos já se considera um idoso, então ele pode ter talvez 30 anos de vida. Então, esse aumento da expectativa de vida, quer dizer também, ele tem que estar relacionado a uma melhor qualidade de vida.